Bem-vindos a mais uma cobertura da Let's Media diretamente do FebraBanTech 2024. Eu sou o Gabriel Pereira e a gente vai apresentar para vocês, sobre a perspectiva dos participantes, o que de melhor aconteceu aqui na feira. Teve muita Generative AI, teve muito caso de uso aplicado. A gente trouxe vários profissionais que são referência para contar para vocês o que de melhor rolou aqui no evento. É sempre bem interessante participar desse tipo de evento. Lá no Open Finance a gente tem um contato muito grande com as instituições, né, por meio dos GTs, do Conselho Deliberativo. Então é sempre interessante vir aqui, poder encontrar pessoalmente todo mundo com quem a gente tem diversas reuniões ali, semanais, algumas diárias até. Então é bem interessante isso. E aí ver para onde é que o setor está indo. Aqui a gente tem a oportunidade de encontrar também com consultorias. Então teve o lançamento do índice de maturidade do Open Finance, também consegui ter conversa a esse respeito. Pontos interessantes de ver como as instituições estão percebendo o ecossistema, o que elas estão entendendo em termos de caso de uso, quais são, sempre tem, né, reclamações, então a gente sempre escuta isso também. E é importante, tá, para o trabalho de regulação. Então acho que é mais ou menos um pouco isso assim, que eu percebo aqui do evento. E é sempre interessante estar presente aqui no evento para poder encontrar todo mundo e pegar todas essas percepções. Painel, naturalmente, sobre Open Finance, então comentamos ali um pouco sobre casos de uso, na minha perspectiva, colocando também futuro de Open Finance, o que está por vir aí, comentando sobre algumas questões relacionadas a como engajar o consumidor, como que as instituições deveriam explorar melhor o ecossistema. E aí eu acho que foi um ponto positivo de ver instituições grandes ali, como por exemplo o próprio BTG, o Itaú, colocando que como eles estão utilizando, como eles estão vendo o Open Finance com um olhar positivo, com um grande interesse em utilizar o ecossistema ali, naturalmente, né, até como um objetivo regulatório do Banco Central, de trazer mais benefícios para o cliente. E aí ver as instituições, grandes instituições, colocando uma perspectiva positiva de como eles também querem mais competição no mercado. Isso é bem gratificante para a gente. Eu gostei esse ano, eu também vim no ano passado, esse ano eu senti que tenha muito mais painéis, muito mais conversas sobre o tema de Open Finance. Então acho que isso aí foi um ponto bem positivo para mim em relação à FebraBanTech agora de 2024. E esse link agora, né, com o tema principal do ano, que é a questão da inteligência artificial, que entendo que tem uma relação muito grande com o Open Finance, né, um volume crescente de dados. Entendo que as soluções de IA vão auxiliar na interpretação desses dados. Então, acho que isso aí é algo bem interessante e que me chamou bastante atenção. Eu sou a Cristina Hutchinson, eu sou responsável pela Nium na América Latina. A Nium é uma empresa, uma fintech de pagamentos com foco em pagamentos internacionais. Então, toda vez que você tem diversas verticais e segmentos, desde banco, a empresas de payroll, a e-commerce, seja qual for o segmento que precisa fazer uma distribuição de pagamentos ao redor do mundo, a Nium faz um papel, através da nossa API, fazer essa ajuda para fazer essa conexão internacional. A minha expectativa condiz com a realidade, eu tinha uma expectativa muito alta, acho que essa é uma conferência de extrema relevância para a nossa indústria. Como eu te comentei, a indústria do setor financeiro é um core business para a gente. Em termos de destaques, eu diria que a inovação e desenvolvimento de negócios, a possibilidade de estreitar relacionamentos, eu acho que até mais do que a geração de fechamento de negócio, é o estreitar o relacionamento com a indústria, e a questão de conteúdos. E nesse caso eu destaco, claro que a pauta principal foi inteligência artificial, mas muito ligada à indústria de pagamentos. Eu acho que os debates de Drex e Open Finance foram muito bem construídos, e eu também destacaria, em termos de o que saiu da minha expectativa, a maturidade. Cada ano que eu venho, eu vejo a Arena Fintech se destacando mais, e a presença do empreendedorismo feminino. Você vê mulheres em posição de liderança, participando de diversos debates e conteúdo. Isso para mim, assim, que é uma agenda muito próxima ao meu cotidiano, como uma liderança feminina, isso para mim também me trouxe muita satisfação. O que mais me chamou a atenção aqui nesse primeiro dia de evento são 4 grandes tendências, né? A gente fala aqui muito de Open Finance, Pix, Drex e inteligência artificial, né? Eu vejo que todos os stands, né, todas as empresas estão de alguma forma criando alguma solução em cima desses 4 grandes pilares, vamos colocar dessa forma, que vão dar origem a
nova geração, né, de serviços financeiros. Talvez daqui a 5 anos a gente tenha soluções que a gente nem consiga imaginar que vão existir, né? Então eu vejo um ambiente propício que vai demandar muito investimento de todas as casas e teremos muitas oportunidades aqui de prestar cada vez um serviço melhor para os nossos clientes. Trazendo isso um pouco para a realidade do Banco BV, o BV está numa jornada de transformação digital. Nós queremos ser cada vez mais relacionais, né? Estar mais presente na vida dos nossos clientes. E esse ambiente é propício para que a gente consiga já pensar na nova geração de serviços financeiros e ter esse cliente cada vez mais próximo da gente. Então, acho que esse foi o principal ponto que me surpreendeu. Está todo mundo olhando para frente, olhando para o novo. O que me chama mais atenção aqui da feira, primeiro, a quantidade de pessoas que tem aqui, a diversidade, não só de pessoas que estão como congressistas aqui, participando dos conteúdos, né? Mas também todo mundo que está patrocinando, né? A gente tem uma frente de parcerias, então essas empresas que estão patrocinando, a gente também estabelece os contatos ali que elas podem fazer parte do ecossistema Sensidia, né? Então, esse network de todo mundo, congressistas e também quem está patrocinando, ele é bem rico. A gente, no ano passado, estava no hype da Generative AI. As conversas, elas amadureceram já com todo mundo já com algum teste, fazendo alguma coisa, indo um pouco mais a fundo, né? Como a gente lançou nosso Sensidia AI Copilot focado em design de APIs, a gente está conseguindo explorar com demos, com ferramentas, solução já pronta, disponível para o mercado, e isso tem chamado bastante atenção do todo mundo que passa aqui no stand com a gente, né? Inclusive para procurar entender um pouco melhor como que a gente tem feito, qual que é a expertise que a gente tem colocado dentro dessa tecnologia, inclusive como é que eles podem usar isso no dia a dia dentro de casa, né? Então, esse é um ponto, especificamente no mercado financeiro, e aí pegando a linha do Open Finance, a gente vê duas situações de conversas bem recorrentes, ou três, na verdade, né? Primeiro é como é que está o avanço da iniciação de pagamento, né? Amadurecimento, que tem um avanço aí, que é a passos lentos, mas que está acontecendo. Segundo, como é que extrair mais valor dos dados do Open Finance. E a gente tem a nossa oferta de PFM aqui, que é uma das alavancas para esse tipo de iniciativa. E o terceiro ponto, com o avanço da regulação, alguns players que decidiram utilizar infraestrutura ou criar a própria infraestrutura de Open Finance dentro de casa, estão entendendo que esse investimento ele está bastante oneroso e estão buscando soluções de mercado como a da Sensidia para poder ter mais eficiência, conseguir focar no core business de fato, né? E usar uma infraestrutura que consegue evoluir com o regulatório como a gente vem fazendo com outros clientes nossos aqui da Sensidia, né? O que eu vi bastante esse ano, que não esperava ver tanto, foi a parte de inteligência artificial. Parece que todos os stands vieram com esse assunto, trouxeram à tona, está mais maduro. Saiu um pouco do campo teórico e foi mais para o campo prático da realidade, de mostrar cases que as empresas estão fazendo hoje. Então isso me chamou bastante atenção nas palestras que eu pude assistir. E também a parte de finance, que está bem mais amadurecida do que os anos anteriores. De novo, tanto para a inteligência artificial como para a finance, você tem cases de sucesso já para serem apresentados. Então está bem mais maduro, está bem mais maduro do que era nos anos anteriores. Isso me chamou bastante atenção. Eu sou a Roberta Folgueiral, eu sou Head de Soluções Financeiras aqui na Logcomex. Soluções que trazem dados e inteligência de comércio exterior e PLD, compliance, para o mercado financeiro, né? Há uns 4 ou 5 anos, quando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ele declinou da publicidade desses dados, o mercado financeiro acabou ficando no escuro, sem saber quem são os importadores, de onde eles importam, volumes, e sem conseguir ter clareza na estratégia ou até fazer uma avaliação de mitigação de risco. Então, a Log, que é uma startup série B, já recebeu um aporte ainda, um venture capital bem grande no final do ano passado, mais de 330 funcionários, 3 mil clientes. De fevereiro de 2024 em diante, entrou agora no mercado financeiro, já é a maior empresa de dados da América Latina, trazendo informações deste mercado, do mercado de comércio exterior e todos os riscos que esse mercado tem para o mercado financeiro, de câmbio, de crédito, de seguro. Até gestoras de fundo têm nos procurado como cliente. O que mais me marcou mesmo foi o alto nível das palestras que foram ministradas. Além, claro, de todos os expositores, são empresas super consolidadas já no mercado financeiro, outras trazendo muita novidade, mas o que mais me impressionou
foram algumas palestras, especialmente no segundo dia, uma palestra que tratou sobre hiperpersonalização do atendimento ao cliente e de estratégias de cross-selling, de fidelização. Quer dizer, você percebe que é uma feira de tecnologia, mas ao mesmo tempo, para confirmar esse paradoxo, as palestras que eu notei que estavam mais cheias, ou uma das mais cheias, eram as palestras ainda falando, tá, como é que a gente se relaciona, né, mesmo tendo tanta tecnologia embarcada aqui nas soluções dos bancos. Então, isso me chamou bastante atenção. A ideia de internacionalização da companhia, ela surge no dia 1 da companhia. Então, a plataforma da Pismo, a Pismo é uma empresa de tecnologia, a gente fornece uma plataforma para modernização e criação de produtos financeiros, e a plataforma já foi concebida com viés de universalização, ou seja, a gente já pensou ela como algo que poderia suportar produtos financeiros em qualquer lugar do mundo, sem grandes ajustes, sem entortar a plataforma. Por quê? Porque a gente vê uma demanda enorme em modernização, em lançamento de produtos financeiros digitais, não só no Brasil, mas em qualquer planeta do globo. Né? Então é uma demanda constante. O que a gente vê hoje ainda são defasagens, são momentos de maturidade diferentes. O Brasil é super maduro em alguns aspectos e isso nos dá musculatura apropriada para se colocar como um player relevante fora também. Então, quando você olha o perfil das instituições financeiras do Brasil, a atuação do regulador, as intempéries, né? Ou seja, a gente passa por crise de tempos em tempos, então tudo isso gera um contexto que nos leva a ter musculatura apropriada para jogar em alto nível esse jogo de mercado financeiro em qualquer lugar do mundo. A gente tem boas histórias para contar, independente do ângulo que a gente olha essa conversa. Então isso nos deu abertura para nos estabelecer como um provedor de tecnologia relevante no mercado local, e mais do que isso, usar essa plataforma universal para também ajudar instituições financeiras em outros mercados, sejam eles mercados maduros ou mercados emergentes. A agenda de transformação continua sendo prioritária, mas talvez com motivadores diferentes agora, né? A gente via uma agenda de transformação que era pautada por meramente trazer recursos digitais, investimentos ainda sem um retorno comprovado, e agora a agenda de eficiência muito forte, né? Muito forte. Dificilmente a gente tem programas de transformação não associados à eficiência nos dias de hoje. Eu acho que é um caminho natural, então a agenda de eficiência é cada vez mais relevante para todos os players que estão aqui, independente do tamanho, né? Alguns menores por questão até de sobrevivência, outros maiores por diferenciação, por aproveitar uma oportunidade de mercado. E acho que está muito convergente do que a gente vem de maneira insistente colocando como pauta da própria Pismo também, né? Como eu consigo te dar elementos que sejam eficientes, mas que mantenham a tua autonomia, que te deem escalabilidade, que consigam ainda assim te prover tecnologia de ponta para encarar esses desafios. Terceiro dia hoje já de feira, eu acho que as conversas foram muito pautadas por essa agenda de eu não tenho opção de não transformar, mas eu preciso transformar com eficiência, com o pé no chão, sem risco, ou com risco gerenciado, e acho que a Pismo tem sido uma boa resposta para boas dessas conversas. Todo ano tem, na Febrabantec, a gente avalia, eu participei como avaliadora o ano passado e esse ano, das startups, né? E que trazem inovação para o mercado, ou trazem uma novidade. Elas passam por uma triagem inicial, são dezenas, e depois para nós vem aí 12, 14, enfim, startups já tendo passado por uma primeira triagem. E a gente faz essa avaliação baseada em alguns critérios, como a inovação em si, a escalabilidade, o grau de dificuldade de integração ou implementação. E aí esse ano foi legal que teve um critério que era o critério Uau, né? Então qual delas tem que gera mais essa surpresa para quem, né, para quem está avaliando e para quem vai interagir com essas startups, né, de inovação. Então é muito interessante e esse ano eu achei que foi bacana, comparado ao ano passado, elas estão trazendo muitas funcionalidades também voltadas para a inteligência artificial, que é né, o tema central aqui da versão, né, dessa versão Febrabantec 2024. Eu gostei muito da palestra da Amy Webb, ela é, né, uma das maiores futuristas de todos os tempos,
ela veio com uma palestra provocando bastante a gente a pensar o quanto a inteligência artificial de fato vai mudar o curso da humanidade. Então, acho que essa é uma pergunta que realmente a gente tem feito. E ela diz que se as empresas não estiverem fazendo essa pergunta, deveriam estar fazendo, né? Porque, de fato, a inteligência artificial é persuasiva, ela é poderosa e ela vai sim impactar a maneira como a gente se relaciona, tanto em todos os segmentos da economia, mas também entre as pessoas, né? E, assim, uma outra fala dela que também me fez pensar, e eu estou refletindo até agora sobre isso, é que o Brasil tem esse slogan de o país do futuro desde 1941, ela disse que a gente já ganhou esse slogan. Mas, assim, ela deu uma provocada no sentido de, será que vocês são mesmo? E de tempos em tempos o Brasil vem atualizando isso de alguma forma. Ela falou, eu acredito no potencial de vocês brasileiros para serem, mas, por exemplo, nesse novo momento de evolução tecnológica que é a inteligência artificial, por exemplo, o Marco trazendo essa revolução, não vejo ainda os líderes importantes do país dando a devida prioridade para esse tema, para que ele seja realmente, como o potencial que ele tem, o país do futuro. Então, eu estou com isso, eu volto com essa para casa para pensar, e ela é incrível, ela fez um estudo maravilhoso, né? E é uma pesquisa muito aprofundada sobre a inteligência artificial, os impactos da tecnologia. Então, vale a pena pensarmos sobre isso. Eu sou Joana Ribeiro, sou CMO na Investplay e sou uma estreante na Febraban. Eu já tenho uma vivência com os eventos de tech, mas o evento Febraban Tech, Fintech, eu cheguei cheia de expectativas. Febraban prometeu muito e, no fim das contas, o saldo Febraban Tech entregou tudo. Do ponto de vista de negócios, foi bastante importante para a gente. A Febraban Tech, ela é intensa, ao mesmo tempo, ela permite a gente ter contatos relevantes, trocas potentes. Então, foi muito válida a nossa experiência. Do ponto de vista de uma profissional de branding marketing, eu vi as empresas extremamente preocupadas em entregar uma experiência relevante para os seus clientes. Então, eu vi estandes com uma preocupação de estrutura, de interação com o cliente, projetos muito bonitos, projetos sofisticados. Acredito que, inclusive, vai ser bem desafiador a cada ano, pelo que eu escuto dizer, os projetos ficam mais... a barra aumenta. Então, para mim, a Febraban foi uma experiência sensacional, em termos de conteúdo, em termos de experiência em geral. Fazia alguns anos que eu não via na Febraban, muito porque tiveram alguns anos que estava muito comercial e menos tangível as palestras, as iniciativas, as ofertas, e eu percebi uma grande mudança. Eu sou da época de CIAB, né? Então, bem saudosa aqui, então a gente vê uma grande evolução. Eu vim para a feira muito com o objetivo de olhar as soluções e olhar para a Open Finance e ver o que as empresas estavam oferecendo, ver o que outros players estão fazendo, como que está esse movimento, um tema que cresceu muito nos últimos anos. Então, eu percebi que, de fato, foi falado, tiveram diversas palestras sobre o assunto, pude aprender ou ter alguns insights, né, de algumas outras pessoas aqui em muitas conversas. Acho que uma das coisas que muito enriquece de estar na Febraban é justamente essa conexão com as pessoas. As palestras, elas são super enriquecedoras, mas a troca, o one-on-one ali, ele te traz insights, ele te traz percepções que, às vezes, você vai acabar aplicando até de forma mais assertiva. Tiveram palestras excepcionais também, falando de banco do futuro e como que a gente, né, tudo vai ser bank as a service, não vai ter mais ali uma coisa específica. A gente vai ter muita integração, muita conexão. As minhas expectativas foram atendidas para esse evento. Eu consegui ver, de fato, essa evolução, né? Então, como que era no modelo CIAB, como que foi o início e como que é hoje como Febraban Tech. Todo esse impulsionamento da tecnologia, obviamente não podia ficar de fora a inteligência artificial, um tema que foi super comentado aqui no evento. Como que a gente usa, independente da área de atuação do banco. Então, desmistifica um pouco de que inteligência artificial está só associado ali a quem atua com tecnologia especificamente, né? Você consegue ver que existe uma aplicabilidade para todas as outras áreas. E algo muito interessante, que eu acho que é um ponto super relevante, que é algo que a gente cobra, né?
como sociedade, como ecossistema. São pautas sobre diversidade e inclusão, então a gente viu vários painéis que trazem o protagonismo da mulher, que trazem o protagonismo de você olhar para o ESG, para o S, né, do ESG, como de fato um pilar de negócio e que gera receita, que gera resultado. Então eu pude ver diversas palestras falando sobre racismo, falando sobre igualdade de gênero, falando sobre igualdade de raça, equidade. Então, assim, ter este olhar e ver que o mercado está mudando, que está tendo esse movimento, me deixa muito animada e ansiosa já pelas próximas edições. Uma das coisas que, por mais que eu já ouvi, mas talvez dessa vez pegou de uma forma diferente, é que nos próximos anos a população ela vai consumir produtos financeiros de empresas que não são do setor financeiro, né? Então isso me traz um certo incômodo, uma certa expectativa e uma agonia e uma mistura de sentimentos, porque para a gente que trabalha, eu estou na indústria há mais de 14 anos, então a gente vê que outros players estão oferecendo soluções e vê que existem estudos que provam que daqui a alguns anos mais da metade das pessoas estarão consumindo produtos por empresas que não são as nossas, que a gente atua. Isso me deixa ali com uma inquietude de como que a gente pode cada vez mais proporcionar experiência, levar produtos que de fato façam sentido para a experiência e para o dia a dia do usuário, assim como esses outros players já estão presentes, né? E aí tem um contraponto de como que eu, como indústria financeira, também entro em outros segmentos, em outros setores que até então eu não atuava, para também estar presente no dia a dia. Então, assim como os outros estão entrando no mercado financeiro, como que a gente do mercado financeiro entra em outros segmentos. O grande case que a gente trouxe aqui para o evento é comprovar a renda de todo mundo que está aqui, comparado com a renda de mercado. Então, se vocês passarem aqui no stand da Clave, vocês podem escanear um QR Code, fazer a jornada de Open Finance e aí comparar a sua renda Clave, que vem de dados de Open Finance, com a renda de mercado, que é a renda que todas as empresas te conhecem. E vocês vão ver que na hora ali, a renda de mercado comparado com a renda da Clave é totalmente fora da realidade, né? Então a gente está promovendo uma demo real, né, tangível, personalizada para cada pessoa que fizer essa jornadinha aqui, para realmente mostrar o impacto que os dados de Open Finance podem ter, porque a renda é utilizada por todas as empresas que dão crédito e é uma base para limites de crédito, aprovação de crédito. Então, ter uma renda mais precisa usando dados de Open Finance e poder mostrar isso para todo mundo aqui no evento é uma experiência super legal, que é uma dinâmica que todo mundo está adorando e você ainda concorre a prêmios fazendo isso. A gente tem vindo na Febraban desde que depois que abriu, depois da pandemia, né? Então fazem 3 anos. Acho que no primeiro ano a feira era muito voltada para Open Finance, era um assunto mais quente assim da época, em 2022. Depois, ano passado, foi muito voltado para IA, então a gente viu muitas empresas falando sobre como que o IA ia mudar toda essa dinâmica de uso de dados e casos de uso para bancos e grandes empresas. E esse ano a gente vê muito das empresas que trabalham com IA trazendo cases reais de aplicações mesmo, de como o IA tem mudado um pouco o cenário. Eu imagino que daqui para frente o IA vai ser um tema mais quente, né? Ainda tem algumas coisas de Open Finance, provedores de soluções em geral, mas essa evolução assim de Open Finance para IA tem sido bastante legal e até são complementares, né? O IA trabalha muitos dados que vêm do Open Finance, então a feira tem sido super legal e muitos cases aí de IA sendo apresentados. Né, do ecossistema Open Finance, a gente que colaborou desde o início nos grupos técnicos e tudo, é muito prazeroso esse evento, porque é realmente onde a gente encontra todo mundo que fez isso acontecer há 3 anos atrás. Então, ver essas pessoas é muito gratificante. Sempre rolam papos super interessantes, tanto de expectativas, dificuldades, como que a gente se ajuda, como que a gente sai do outro lado.
pensar fora da caixa também, conhecer empresas que estão chegando, então já conversei, fiz negócios aqui, estou trazendo hoje uma outra pessoa do PicPay que eu quero que conheça uma empresa que está aqui, que trabalha com Open Finance, com insights, enfim. Então acho que tanto para essa parte de networking, essa parte de conhecer novos negócios e aprender nos painéis, fora que é super divertida, tem os happy hours, os shows, então acho que eles conseguem englobar uma gama muito boa de acontecimentos em um evento único. Uma coisa que me marcou muito, realmente não estava na expectativa, mas quando eu vi lá era desmistificando ou conhecendo o Desenrola, o programa Desenrola, e aí quem estava, uma das pessoas era o Alexandre Ferreira, que participou comigo de alguns GTs há uns 2 anos atrás, e agora ele está em Brasília, no Ministério da Fazenda, e foi ele que fez acontecer esse projeto. E aí tinha ele representando o governo, né? Ele que fez isso, junto com os outros bancos, pessoas de outros bancos, contando como foi fazer esse projeto em 4 meses, que ajudou muito a população. Então é incrível ver realmente o poder da união quando iniciativa privada, governo se junta para fazer algo acontecer para o cidadão, realmente a gente consegue. Então foi muito, muito interessante, porque eu levo esse poder dessa união e extremamente gratificante ver um colega que há 2 anos atrás estava ali com a gente nos GTs, estar nesse patamar. É muito importante para a gente estar em eventos como esse, né? A gente tem marcado presença em todos os eventos. Claro, tem o papel do networking, então aqui a gente consegue encontrar pessoas, inclusive de outros estados do Brasil, de fora do país. A gente teve uma presença estrangeira interessante aqui também, então a gente pôde falar com parceiros que a gente já estava aguardando de fora para falar e não conseguiu um encontro. Então tem esse papel do networking. E também tem o papel de lançamento de tendência da feira, então é muito forte a gente conhecer novas tecnologias. Me parece bem que os expositores aproveitam a feira para trazer algumas novidades, então para a gente é muito interessante, principalmente desses 2 pontos de vista. Eu acho que cada vez mais faz sentido, essa é a 34ª edição dessa feira e faz muito sentido o tech agora. Cada vez mais a gente vê a tecnologia não só ditando tendências, mas agora até com essa explosão da IA, a gente vê o quanto ela vem mexer com o mercado de trabalho, então ela começa a mexer agora com toda a infra do sistema financeiro. Então acho que isso é muito interessante. E essa edição, ela vem marcar isso. Ela vem mostrar para todo mundo. Então, para mim, ela teve um marco histórico em que ela começa a juntar os assuntos e colocar a tecnologia como grande solução. Então, quando a gente ouve, igual no painel que teve agora há pouco, né, a gente está gravando dia 27, está falando do tanto que os bancos já gastaram nos últimos anos. As cifras são bilionárias, são os maiores dos últimos anos, e não é uma crescente simples, ano contra ano, é uma crescente explosiva. Então a gente vem falar com temas como ESG, vem falar com temas todos eles, mas a convergência, a solução está na tecnologia. Então acho que é uma tendência onde também volta a conversar. Foi interessante que o ano passado a gente teve a abertura da feira criticando a ascensão das fintechs. E hoje você vê uma convergência, você vê uma parceria. Então acho que essa é a nova conversa, uma conversa de convergência para melhora. O que eu observo bastante é o pessoal aprendendo bastante com as dores que viveram em Open Finance e tentando traçar uma estratégia mais bacana para o futuro. A própria sinergia entre o assunto de Open Finance com Generative AI e todo mundo tateando o que vem a ser o Drex agora no futuro, que dor a gente resolve e quais são as oportunidades que de fato nós vamos resolver. É muito importante a maturidade que algumas empresas alcançaram ao longo do tempo, né? Então, quando a gente falava de Open Finance há 2 anos atrás, talvez estivéssemos no mesmo momento que está o Drex hoje. Então, eram muitas incertezas, muitas hipóteses, então eu percebo um mercado bastante maduro. E eu também percebo que essa evolução também alavanca as outras evoluções. Então, a gente já começa as novas agendas de um patamar diferente do que estávamos 1 ano atrás. Falamos aqui de 4 principais assuntos, né? Open Finance, Drex, o próprio Pix e a Generative AI. Esse ano eu já observei que o Pix perde um pouco de energia, porque já é um produto consolidado. Eu tenho uma sensação de que a partir deste ano o Open Finance também entre num mote de estabilização e que ano que vem a gente reforce a agenda de Generative AI e principalmente a agenda de Digital Assets. É o que vai fazer o mercado borbulhar. E a 4ª avenida do Bacen, né? Acho que o próximo passo, a conexão internacional também
ganhará força a partir daqui. O Febrabantec é o evento principal do ano, né? O mercado inteiro está aqui, parceiros, clientes. Nossa expectativa esse ano foi muito de entender como é que está a consolidação do mercado frente aos temas dos anos anteriores. Então, obviamente, Open Finance é um deles, né? E o que nos chama a atenção também é o quão amadureceu e hoje o nível das conversas. A gente está falando totalmente de estratégico e ROI, geração de casos de uso, ter o payback do Open Finance, né, do regulatório de até hoje. E as discussões, né, de IA, que acelera bastante agora, dado todas as evoluções aí dos últimos meses e anos. Mas o nosso objetivo principal é relacionar com os nossos parceiros, clientes, que a maioria se vê nas telinhas normalmente, agora aqui, local para a gente encontrar todo mundo. O que mais nos chamou a atenção foi ver essa maturidade do ecossistema como um todo, com o Open Finance e outras inovações que aconteceram. E a gente vê times engajados das instituições financeiras, não só de Open, falando sobre Open, querendo consumir ou já rodando casos de uso. Então, nos chamou bastante a atenção essa consolidação do grau da maturidade do Open, que para a gente assim, deu uma crescida bem considerável. Meu nome é Ricardo Pandur, trabalho na Accenture, faço parte do time de pagamentos e Open Finance para a América Latina, trabalhando aí desde os últimos 7 anos, especificamente nessa área. Esse ano continuou muito grande. Para mim aqui, quando eu venho, quem quiser olhar em 3 perspectivas, ou networking, ou benchmark, ou conteúdo consegue. Teve muito foco em inovação e AI, mas para mim o que mais foi marcante foi as conversas one-on-one, que a gente conseguiu capturar muito das dores das pessoas, dos participantes no dia a dia, das ideias que eles estão querendo fazer, inclusive de cases que ninguém conta. E aqui a gente conseguiu ter essa percepção e que num dia, para você marcar com uma pessoa, conseguir encontrar ela, praticamente seria impossível. Então aqui o pessoal está mais livre, mais aberto, mais disposto a conversar e para mim esse foi o ponto mais marcante da feira. E o que fica da Febraban 2024 são as pessoas, essa é a comunidade. A gente pôde mostrar para vocês tudo o que aconteceu sobre o olhar dos participantes e os melhores conteúdos foram feitos por participantes, as melhores conexões aconteceram aqui com outras pessoas e as conversas individuais realmente trouxeram muito insight, muita conexão, relacionamento para essas pessoas. Se você quiser acompanhar os melhores profissionais da indústria, não só na Febrabantec, mas durante o ano inteiro, continue na Let's Media. A gente tem mais de 10 podcasts de diferentes assuntos para você ficar por dentro do que acontece nos bastidores da indústria financeira. Nós somos a Let's Media, a voz para quem constrói o mercado financeiro.